Aí, pessoal, como vocês podem ver no tema do vídeo, hoje é sobre substrato. Tô iniciando aqui com algumas flores. E também porque o meu esposo que gravou o vídeo do substrato nesses últimos meses, ele que prepara todo o substrato, é a maior quantidade que a gente faz. Se você faz pouquinho, é só você usar uma medida, um vaso, um pote e adaptar a quantidade que você quer. Se é um pote desse para cada material, aí você já deixa ele como medida. E vai fracionando os outros que é menos. Que aqui a gente usou o carrinho de mão para colocar um dos materiais. Lembrando que substrato vai depender da sua região. Eu moro aqui na Bahia e a minha cidade é muito quente, viu? A gente só tem, deixa eu ver, maio, junho, julho, até agosto mais ou menos, que é um pouco mais frio. Chove um pouquinho também, um pouquinho assim, né? Mas choveu o mês todo. Mas a gente tem os nossos enxertos na cobertura, então o substrato vai depender como você vai cultivar as suas plantas e a região que você mora. Porque se você mora num estado que chove mais do que faz sol, aí esse substrato vai estar pesado para você. Se você deixa suas plantas ao tempo, então é bom você acrescentar mais alguns ingredientes, que no final eu vou falar mais alguns, dar alguns exemplos depois que ele finalizar o substrato, para melhorar o seu, para deixar mais leve e para ficar no tempo, né, tomando chuva, se você não tiver uma cobertura, então você fica até o final que vai ter mais algumas dicas. Aqui a gente está usando o mesmo substrato para tudo, com exceção da germinação, que a gente utiliza o Carolina puro. E depois que ela vai para os potinhos, elas já ficam no substrato de todas as outras plantas. No momento está sendo esse, eu retirei um dos ingredientes que eu utilizava antes, porque estava ruim de encontrar, por alguns outros motivos também. E aí a gente tá nesse. Eu já tinha mostrado aí no último vídeo de substrato, só tirei um dos ingredientes e acrescentei um adubo que eu já utilizei no início, há um tempo atrás. Aí eu voltei a comprar ele de novo. Então é um substrato que já vai estar adubado para sua planta, e aí você pode estar fazendo só as adubação foliar, porque você não vai se preocupar com tá colocando um adubo na borda do vaso com frequência, né? Só em momentos específicos. E para não ficar sem flores, aqui tem a minha vulcano, que eu disse para vocês que quando ela abrisse, eu ia mostrar para vocês. Ó, coisa mais linda, gente. Eu adoro a cor que a vulcano tem. O escuro dela com esse vermelho, que é uma cor bem intensa. É até mais intensa pessoalmente do que na câmera, sempre dá uma clareada nesses tons mais escuros. Aqui eu tenho a JA19, inclusive esses enxertos estão disponíveis. Ó, querendo comprar essa Vulcano, essa JA aqui 19, essa tá disponível. Essa BR 185 aqui, ó, também disponível, o Caldex. Tá bem bonita. Olha aqui outra. Essa aqui já tá um pouquinho mais queimada. E agora vocês fiquem aí com o passo a passo, tá bem explicadinho. Tutorial de como fazer uma macieira de concreto. Brincadeira, pessoal. Vamos lá ver como é que a gente tá fazendo o substrato. Aqui o primeiro ingrediente é areia. A areia é o mais grossa possível que eu procuro aqui na cidade. Já peneirei, tá ali a galinhota e a peneira. Peneirei a areia porque vem muita pedra. Sempre eu boto primeiro a areia, para depois colocar o iorim, que é esse produto aqui, é. E aqui é calcário. Tá quase acabando, mas tem o suficiente ainda. O iorim, pessoal, a galinhota, um carrinho de mão daquele ali, eu tô colocando um e meio, viu? Um carrinho cheio e outro meio. É a média aí. O iorim eu coloco cerca de meio quilo. A gente tinha uns pacotinhos antes aqui, o pacotinho era de meio quilo. Aí a gente jogava assim por cima, ó. Vou já fazer uma mistura da areia com iorim. Mais ou menos dois copinhos desse daqui.
vendo aí? Iorim Master. Nesse traço eu coloco uma média de meio quilo, 600 gramas mais ou menos. Não tem problema não passar um pouquinho. Já o calcário eu coloco um pouco menos. O calcário é esse branquinho aqui, pessoal. O calcário eu coloco só um copo desse, é uma média de 250 a 300 gramas, então metade do iorim para um carrinho e meio de areia. Vou dar uma misturadinha aqui logo e depois a gente vê as quantidades de Carolina Soil e palha de arroz. Então, pessoal, a areia já foi misturada ali com o iorim e com o calcário. Aí nessa mistura de um carrinho e meio de areia vai 3 pacotes de Carolina. Esse Carolina é o da classe 75H. Ele é aquele que não vem com palha de arroz. Porque o 35H, se não me engano, ele já vem com palha de arroz incluída na mistura. Então aqui vai esses 3 pacotes ali e depois palha de arroz. A que a gente está usando aqui agora no momento é a carbonizada. E aí o último ingrediente, que é a palha de arroz carbonizada. Esse pacote é de 100 quilos, 100 litros. 100 quilos. Esse pacote é de 100 litros. Às vezes a gente usa natural também. E tem tempo que não tem muita disponibilidade dessa palha de arroz. Essa tá boa, não tá muito fragmentada. Tem umas que a gente compra, tá quase o pó. E pronto, fazer o traço e mostrar o final aqui daqui a pouco. Esse é o resultado final. Na câmera a coloração tá um pouco mais clara do que a olho nu. Fica um pouco arenoso, um pouco pesado também, porque a areia é uma quantidade considerável, mas como tá tudo na cobertura lá, as plantas vão ficar na cobertura, a molhação vai ser controlada, os adubos vai ser quase todos foliar, apesar que sempre que eu passo foliar também passo no substrato um pouco, para quando a gente regar o adubo descer em direção das raízes. Mas ficou bom, ficou na textura que eu sempre deixo mesmo. Aí vocês viram o nosso substrato como está atualmente. Faz um tempo que a gente está utilizando. O enraizamento é muito bom, desenvolve rápido as plantas. E a gente coloca as plantas aqui na cobertura. A gente também renova o substrato das matrizes. Só que no momento, como está ainda chovendo e está mais frio, a gente não está mexendo com as plantas de lá não, na parte das matrizes. E se a gente mexer, a gente tem que proteger, viu? Até porque não se mexe nem substrato de sua rosa do deserto nesse período mais frio. E quando acontece, tem que proteger da chuva. E se for no verão, evitar um pouco as réguas, né? Assim, não molhar tanto, nem com tanta frequência. Mexeu em raiz, aí a quantidade de rega é menos. Aqui tá algumas variegatas, enxertos que tem disponível. Para quem gosta de variegata, tem Ariel, essa aqui passou por uma poda, já começou a brotação. Tem essa outra aqui, ó, Ariel variegata. Essa aqui é uma de semente, tem uma lagarta aqui na estante. Aí eu tirei, não gravei não, porque tem gente que tem pavor de lagarta. A gente achou umas 4, 5 lagartas já aqui nas plantas, né? Não foi nessa variegata só não. Nela tinha uma pequenininha na estante, eu tirei. Em outras aí. Então a marca que é porque é o tempo mesmo. Era uma pretinha, velho. Essa aqui é a variegata 13. Essa e essa. Essa aqui é a Raniel. Meeting Love, a brotação tá mais nova, aí a gente faz a reserva da planta. Você pode também estar pagando somente a entrada, pagar depois, facilita também no pagamento. Aqui eu tenho variegata 18, ó. Veja que aqui é a mesma ID, mas tem diferença na folhagem. Essa veio mais branquinha, essa já veio mais verdinha, ó. Essa já veio mais misturadinha. Quando a gente faz uma poda também, elas tendem a ficar mais branquinha, como essa, ó.
Essa aqui é a variegata 20, de flor escura. Pra você que gosta de variegatas. Essa já tá no porte maior. Ó. Ponteirinha aqui. Já vem mais 2 brotação. Tá bonita. Aí, voltando ao substrato, aqui eu tenho alguns substratos diferentes, porque foi o tempo de plantadas. Aqui a gente tem com palha de arroz curtida, que no dia que a gente estava fazendo a nossa curtida não tinha chegado ainda, a gente sempre compra também para misturar, a gente usa das duas. A não ser quando falta, né, que a gente precisa, aí a gente coloca só uma mesmo. Ó, isso aqui tá com bastante, às vezes ela junta mais assim em um canto que em outro. Aqui eu tenho uma que tem carvão, então se você quer deixar o seu substrato ainda mais drenante, dá para você quebrar carvão ou achar quebrado, né? Porque o trabalho da zorra, quebrar carvão. E deixar ele nos pedacinhos assim, ó. Porque o carvão, se ele ficar muito grandão, ele não vai se quebrar, né? Que carvão, para ele se quebrar, dá trabalho. E aí a sua planta, quando ela começar a inchar dentro do vaso, o caldex ficar bem gordo, ela vai prensar esse carvão contra a parede do vaso, às vezes, né? Isso não acontece sempre não, mas pode acontecer. E fazer um corzinho ou outro, mas tem gente que cultiva até no carvão quase puro, viu? Colocar aí 50% de carvão, já vi muito pessoal usar e dá certo. É porque também quando a gente tem que perder uma planta, a gente perde mesmo, né? Mesmo sendo um substrato sem carvão. Que é o mais normal é você perder uma planta, né? Agora, esse aqui, ó, ele já é um pouquinho mais antigo. Esse aqui a gente tinha aquelas folhinhas de quixabeira, que é de uma árvore, né? A quixabeira, que dá umas frutinhas chamadas quixaba. Aí junta aquelas folhinhas lá, elas ficam se decompondo, fica lá por um tempão. A gente pegava sempre. O substrato fica mais em conta, né? Reduz os custos. Quando a gente coloca algum ingrediente assim que não é comprado. E aqui também tem muito nutriente, viu? A planta fica muito bonita. Ela gosta muito de terra de quixabeira ou de serrapilheira, que o pessoal chama catanduva, serrapilheira, que é folha das matas, pessoal, de árvores, de folhinhas pequenas. Não utilize de cajueiros, nem de mangueira, dessas coisas assim, não. A não sei que seja folhas que não decompostam há muito tempo, mas elas custam a decompor, né? E ainda a gente tem que tratar, por conta que às vezes tem uns bichinhos nela, você tem que usar algum inseticida, ou pode dar alguma cochonilha, que nem a de cajueiro, essas coisas assim. Sendo que cochonilha também dá em qualquer substrato, porque no Carolina também dá, viu? Se passar muito tempo assim, ó, aquelas mudinhas ali no Carolina, com uns 4, 5, 6 meses, você sempre acha bandeja que tem uma cochonilha ou outra. Por isso que também é bom você mudar suas mudinhas antes desse tempo. Colocar um substrato novo, porque dá, viu? Cochonilha também é complicadinha. Cochonilha de substrato, né? Mas aí, de vez em quando, você vai fazendo alguma rega com algum fungicida ou inseticida no seu substrato para prevenir. Se você já viu cochonilha por aí, porque além do substrato ser o passo mais importante para você ter rosa deserto bonita e desenvolvida, para mim é o mais importante de todos, junto com a água, é claro. Em terceiro vem os adubos. E para fechar com chave de ouro, os cuidados, os tratamentos que a gente faz com os inseticidas, para quem usa. Tem gente que usa algumas receitas caseiras também, com cuidado, né? Manter sua planta sempre saudável. Porque às vezes a gente posta um vídeo assim do substrato, a pessoa acha que é somente aquilo. É o passo mais importante, mas tem um conjunto para você desenvolver plantas sempre bonitas, né, e bem desenvolvidas. Caldex, o pessoal também pergunta muito. Ah, me indique um adubo para engrossar caldex. Seu substrato já tá bom, você acha que tá bom. Às vezes a gente pensa que tá e não tá. Você faz de tudo, usa adubo, usa um monte de receita que o pessoal indicou e o seu caldex nunca desenvolve. Esse é o segredo para o caldex ficar bem desenvolvido, sempre vai ser o substrato com a água. Você tem um substrato drenante, que você consiga sempre estar fazendo a rega na sua planta, não deixar ela passar sede, aí você vai ter um caldex bem gordo.
E aí também tem que manter ela longe das cochonilhas, né? Porque cochonilha é danado para desidratar a Caldex. E para finalizar aqui, ó, me mostrar o substrato que a gente preparou, que a Dilson preparou, na verdade. A gente plantou as mudinhas que estavam na bandeja. Essa daqui é a que tá com a palha de arroz, que ele mostrou para vocês, ó. Aí ele ficou mais escuro, ele também fez a rega nestante, por isso que ele tá molhado. E essas plantas não foram plantadas hoje, no mesmo dia que gravou o do substrato, não, viu? Que a gente gravou, deixou o vídeo guardado. Aí só hoje que eu tive um tempinho aqui pra passar algumas dessas outras informações que ele não falou no vídeo. Mostrar aqui a diferença, ó, esse aqui já fica mais amarelinho por conta da palha do arroz. Aí quando ela fica com areia, né, dá a impressão que ele tá todo mais amarelinho que esse aqui. Esse aqui foi o do vídeo. Aí você pode estar misturando as duas palhas, ou então usar uma ou outra. Aí essas aqui já tinha acabado também uns potes, 15, mas também elas eram pequenininhas. A gente também tirou as folhinhas. Essas aqui eu já tinha tirado as folhinhas dela nas bandejas, que eu mostrei nos vídeos aí pra trás. E aqui vai uma dica de ouro. Se você tá com dúvida se o seu substrato ficou bom do jeito que você usou os seus ingredientes aí, você vai colocar ele no local que você pretende deixar a sua planta, fazer sua rega, ou se tiver chovendo, deixar lá, e esperar, né, vir um solzinho ali, e ver com quanto tempo ele seca. Você quiser saber quanto ele tá segurando de água, é só fazer o teste do litro, que eu já mostrei o vídeo aqui no canal. Tem um montão de vídeo com informações, com dicas sobre substrato. Às vezes você acha um que fica melhor para você. O vídeo do litro, de 1 litro, é você pegar o vaso que você vai utilizar, colocar 1 litro de água, aparar aquela água que cai embaixo, numa vasilha, e ver se do litro de água que você colocou, quanto ficou no seu vaso aqui de substrato. Claro, se for um pote 15 ou um pote 20, que tem que depender da quantidade de substrato que tá no seu vaso, né? Que não vale você pegar um vaso de 10 litros de substrato, um pote gigante, e colocar 1 litro, você sabe que não vai cair nada. Aí você mede numa vasilha que marca ali a quantidade, se ficou 60 ml, 70 ml. Ficou 70, significa que ficou 30% de água no substrato, né? Aí o pessoal diz que o certo é ficar entre 30, 40, até 50% de água no substrato, a depender da sua região. Se for mais fria e chuvosa, menos quantidade de água que esse substrato segure. E para mim, para o meu caso, que é mais quente, até aí uns 50, 40 para mim tá bom. Não agora, né, no frio, mas as minhas plantas estão protegidas. Mas no verão, gente, a gente sofre aqui. A gente tem que regar as plantas todo dia e às vezes 2 vezes ao dia, para vocês verem o quanto é quente. Aí não façam as coisas na doida, não, como diz o ditado. Façam, observe, façam teste, veja qual vai ser o desenvolvimento da sua planta depois. E assim, você planta uma quantidadezinha, 4, 5. Claro, quando você tem, né, muitas plantas. Se você só plantar uma, não tem como você saber. Às vezes ela desenvolveu bem por ela ser retada mesmo. Tem planta que não liga pra nada, não. Pode ser qualquer coisa, areia pura, qualquer coisa. Já outras são mais exigentes. Então, se você faz uma quantidade maior com a sua experiência, claro que você vai perceber a diferença, né? Em um geral das plantas. E aí, se suas plantas estiver passando por sede, ficar sempre desidratando um caldex, não desenvolve não, viu? Não desenvolve, a planta fica ali parada praticamente. Tem algum problema, né? Ou é substrato, ela não tá enraizando direito, alguma coisa tem que dar coitada. E para engordar caldex, meu filho, é água. Água. Que o seu substrato te permita fazer regas com frequência. Mona Lisa. Agora não tá com flores não, a gente passou por muita chuva. Em maio, junho também, já tá finalizando o mês. Então, minhas plantas estão com poucas folhas, que é o normal, né? Cair mesmo as folhas nesse tempo. E restante a gente vai estar com muitas flores, viu? Tempo, acho que vai dar uma esquentadinha a mais nos próximos meses aí. E voltar a ver aquele montão de flor que eu tenho aqui, né?
Vou encerrar o vídeo com essa romântica, ó, caiu também todas as folhas. Aí tá só com essa grandona. Como veio, só abriu só essa por enquanto, ela veio maior do que o normal dela. Ela tem 3 camadas de pétala. Romântica está. Muito bonita. Então esse foi o vídeo de hoje. Curte e compartilha esse vídeo. Já é um incentivo pra gente gravar um pouco mais de conteúdo, né? Apesar do tempo estar bem corrido. Mas você compartilhar, curtir, comentar, a gente fica mais animado. Então, pessoal, até o próximo conteúdo. Eu já tô com o vídeo gravado. A gente comprou aqui um item para facilitar na nossas adubação e nas nossas aplicação de defensivos. Acho que vocês vão gostar muito, quem ainda não conhece. Então, pessoal, até o próximo vídeo.